Depois deste curtíssimo intervalo, mais uma vez obrigado pelo carinho da vossa audiência, a todos vocês que exatamente estão bem conectados a nós. Edição de quinta-feira, penúltima edição, na verdade, desta semana do Puro Maior do Entretenimento. Desde já quero mandar mais uma vez um forte abraço a todos os génios deste programa, eles que já vêm suportando horas jovens, há 6 anos, não é? Então, vem um grande forte abraço a você que ainda não faz parte, na verdade, desta time magnífica. Então, não perca tempo, junte-se a nós, através aí tanto do nosso número que vai passar aí no rodapé da sua telinha, tá bem? É só mandar a sua mensagem, dizer que, olha, eu gostava sim de juntar-me aos génios do programa Hora Jovem. Vão-te adicionar na hora e você poderá conversar com os demais génios. Enfim, obrigado mesmo, portanto, pelo carinho da vossa audiência. A vocês também que nos acompanham aí através do nosso Facebook. Faz favor, atualizem aí. Estamos a transmitir ou não estamos a transmitir? Atualizem, faz favor. Não é? Estamos a transmitir, muito bom. Estamos a transmitir em direto no Facebook da Top TV Moçambique. Então, você que está conectado a nós, pode correr já para deixar a sua opinião com relação ao nosso tema, não é? Hoje nós vamos falar tanto de um tema sensível. Vamos falar de um tema que toca, ok? Toca vários crentes, os líderes religiosos, numa intensa preocupação com relação tanto ao encerramento dos cultos presenciais nas igrejas. Várias mensagens já foram nos chegando através do nosso Facebook, através da nossa live. Daqui a alguns instantes vão poder ler essas mensagens. E você que é crente, você que é líder religioso, pode sim tanto contribuir, ou seja, pode deixar a sua opinião com relação ao nosso tema central. E para esta conversa, porque eu, genial, não posso em nenhum momento, talvez, sou crente sim, mas em televisão não posso posicionar-me como isso neste exato momento. Sou um humilde apresentador, um simples apresentador. E a minha missão aqui, portanto, é entrevistar os meus convidados, especialistas na matéria, pessoas que conhecem mais a Bíblia, pessoas que estão abalizadas, na verdade, tanto na matéria. Era suposto, tanto, termos aqui 2 pastores, um pastor e um apóstolo, mas não foi possível. Temos, infelizmente, mas também não vamos parar com o trabalho, não é? Temos aqui, portanto, um convidado que com certeza vamos sim discutir esse tema e consigo colocar o telespectador, obviamente, e vamos tornar este tema uma maravilha, não é? E você pode sim, portanto, olha, gosto de convidar as pessoas para irem para a nossa live porque quero ler as vossas mensagens, eu quero entender o vosso sentimento neste exato momento com relação ao encerramento tanto dos cultos presenciais tanto nas igrejas. Então, você que está ligado ao programa, corra já para o nosso Facebook, Top TV Moçambique, e deixe ficar a sua opinião, está bem? Muito bom. Quero já tanto apresentar-vos o meu convidado para a edição de hoje, aliás, o nosso convidado, não é? Tanto a toda essa esfera pública que exatamente está conectado ao programa, uma necessidade tanto de saudar e agradecer, portanto, pela presença ao apóstolo, eu não sei se trata de apóstolo ou pastor, da UCE-Feirão. Bem-vindo, obrigado. Saudações ou boa tarde a todos os telespectadores da Top TV e mais uma vez muito obrigado pelo convite. E eu sou o apóstolo do UCE-Feirão, discípulo do profeta Cacó Filipe. Obrigado. Okay. Tá bem, é o discípulo do profeta Cacó Filipe. Tá bem. Quer perceber? Apóstolo é o que é exatamente? Só para perceber melhor. O apóstolo, de acordo com a Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 11, okay, o apóstolo é o ministério da palavra. Então, no ministério da palavra existem 4. Okay. Temos o apóstolo, temos o evangelista, temos o doutor e o profeta da igreja. Exato. Então, são os ministérios da palavra que Deus estabelece através de um profeta mensageiro para conduzir, para dirigir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bom. Estamos tanto nesta situação da pandemia do coronavírus e de antemão todos nós sabemos que as igrejas, quando alguém vai à igreja, vai à busca de paz. E é nas igrejas, portanto, que algumas pessoas que crêem são, de certa forma, curadas, não é? Mas surge a pandemia e o chefe de Estado não viu uma outra forma, quer dizer, tivemos a primeira fase em que as igrejas apenas tinham que
receber 50 crentes, salvo em memória, peço que retifique se for o erro, tinham que receber apenas 50 crentes, não é? Com as medidas contundentes. Mas após isso, os números foram disparando, de moçambicanos infectados, e o presidente não viu uma outra saída, não é? Por parte das igrejas, e teve de encerrar. Já agora, acho que são 2 meses em que tantas igrejas estão encerradas completamente. Os cultos presenciais estão encerrados. Qual é o posicionamento neste exato momento dos líderes religiosos com relação tanto ao encerramento dos cultos presenciais? Bem, para os líderes religiosos, de facto é uma preocupação, não é? O encerramento das igrejas. Exato. Mas, primeiramente, eu quero dizer que a posição do governo em encerrar essas igrejas é boa. Ok. Porque em nenhum momento essas igrejas trouxeram benefício para o povo. Além de mais, as igrejas não trabalham para a salvação das almas. Ok. Mas as igrejas são como empresas que eles usam para poder explorar o mesmo povo. Okay. Nós podemos ver que, de acordo com a Bíblia... Não, apóstolo, as igrejas são como empresas? Certamente. Explica melhor, quero perceber melhor essa parte. As igrejas são como empresas. Eu vou explicar. Veja algo. No tempo de Moisés, você não poderia encontrar lá uma denominação religiosa. Okay. Todos os filhos de Deus deviam seguir a mensagem que Moisés pregava. No tempo de Noé, todo o povo devia seguir a mensagem que Noé pregava. No tempo de Jeremias, todos os filhos de Deus deviam seguir a mensagem que Jeremias pregava. Mesmo quando Jesus Cristo veio, ele encontrou os fariseus e saduceus nas suas sinagogas. Mas a verdade só estava com Jesus Cristo. E esses fariseus e saduceus combatiam Jesus Cristo porque eles não queriam a verdade, porque a única verdade de salvação estava com Jesus Cristo como profeta mensageiro, como a manifestação de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Agora, hoje, nós vemos milhares de igrejas sobre a face da terra. Todas essas igrejas não têm mesmas doutrinas, não têm mesmas práticas, não têm mesmos princípios, mas dizem que estão a adorar o mesmo Deus. Exato. Como é possível adorar o mesmo Deus com doutrinas, práticas e princípios diferentes? Você vê? Exato. Em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 15, e em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 33, diz que Deus não é Deus de confusão, senão de ordem e paz. Mas nós vemos que nessas igrejas com doutrinas diferentes, práticas diferentes, dizem que estão a adorar o mesmo Deus. Não é possível adorar-se o mesmo Deus com doutrinas, práticas e princípios diferentes. Exato. Então, você vê que quando abres a igreja, você não encontra lá a Igreja Ministerial Nações para Cristo. Okay. Quando você abre a Bíblia, não encontra lá a Igreja Universal do Reino de Deus. Quando você abre a Bíblia, não encontra lá a Igreja Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia. De onde é que esses nomes surgiram? E as pessoas não se perguntam isso. Você vê? As igrejas são empresas dos pastores. E os pastores são gerentes dessas empresas que se chamam igrejas. Atenção! Atenção! Eu quero que vocês, portanto, partilhem a nossa live. Eu peço a todos que estão ligados ao programa neste exato momento para que deixem, portanto, a vossa contribuição, tá bem? Quer perceber essa parte aí? Há uma disparidade terrível, portanto, por parte das religiões, das igrejas, que não existem, portanto, na Bíblia, que foram, portanto, aqui nomeados mesmo, portanto, pelo apóstolo Daús, não é? Ferão. E diz que os apóstolos são empresários. Apóstolos não, os líderes, alguns líderes, não é? Sim, sim. Isto porque... Eu quero perceber até que ponto, portanto, vamos perceber melhor, até que ponto, portanto, esses líderes religiosos, sim, cá, em algum momento, não é? Nomeados, o apóstolo diz que são empresários. Se dizem que lá nós vamos à busca da tranquilidade e da paz para glorificarmos a Deus. E depois aqui, portanto, o apóstolo diz-me que, olha, a igreja aqui que nomeou, não preciso de... Atenção, não fui eu.
A igreja aqui, portanto, que o próprio apóstolo, portanto, terá nomeado, não é? Diz que são empresas. Certo. Peço que me explique melhor. Certo. Primeiramente, as pessoas precisam saber que Deus em nenhum momento conduziu o povo por meio de uma igreja. Ok? Sempre Deus conduziu o povo por meio de um profeta mensageiro vivo. Jeremias era um profeta, Moisés era um profeta, Abacuque era um profeta, Noé era um profeta, Paulo era um profeta. Na Bíblia você vê nome de profeta e não nome de igrejas. Exato. E não são só essas igrejas que eu mencionei. Há muitas igrejas quais que eu não mencionei, todas estão na mesma linha, é farinha do mesmo saco. Todas as igrejas são empresas, os pastores são gerentes destas empresas. Hoje, Ok? nesta situação, neste decreto que o presidente tomou, a qual que é um bom decreto e que nunca deve reabrir essas igrejas, porque as igrejas não são de Deus, nunca mais devem reabrir. Se esse decreto for para sempre, será muito bom. Por quê? Antes deste decreto, o povo perderam muito dinheiro. O povo venderam carro para entregar sacrifício na igreja. O povo venderam casas para entregar o Isaac deles na igreja. Essas igrejas deixaram famílias sem casa. Essas igrejas deixaram famílias sem carro. Portanto, essas igrejas têm perpetuado a pobreza no povo. Por isso que as igrejas, não, se os pastores hoje reclamam, não é por causa da salvação. Eles reclamam porque o emprego foi fechado. E as mulheres dos pastores hoje já vendem tomate, nunca vendiam tomate. As mulheres dos pastores hoje já vendem uvas, nunca venderam uva. Por quê? Não há mais dízimo que estão a entrar, não há mais oferta que estão a entrar. E agora você vem, entra no Facebook, no YouTube, você encontra, manda pelo M-Pesa, manda pela conta BCI, manda pela conta... As igrejas são empresas e se o povo reconhece a verdade, devem saber que Deus conduz o povo por meio de um profeta. Na Bíblia, em 2 de Crônicas, capítulo 24, versículo 19. Atenção vocês, telespectadores desta TV aqui. Em 2 de Crônicas 24, versículo 19 diz: Deus envia profetas para conduzir o povo a Ele, Deus. Ok? Quando Deus enviou Moisés, era para conduzir o povo a Ele mesmo. Quando Deus enviou Noé, era para conduzir o povo a Ele mesmo. E em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, o Senhor Jesus Cristo prometeu ainda enviar profetas sobre a terra. Mas esses profetas não viriam para abrir uma igreja ou para trazer uma denominação religiosa, mas para trazer a mensagem para a salvação da humanidade. Exato. E hoje, neste tempo em que estamos a viver, Cacu Filipe é um profeta mensageiro para a salvação de todos os filhos e filhas de Deus que estão vivos nesta geração. Mas por que está a falar? Por que diz que o Cacó Filipe será exatamente o único e esses outros não pertencem, portanto, à classe do Cacó Filipe? Está certo, mas agora veja. Por exemplo, hoje Joel William diz que é profeta, não é? Sim. Honório Kutani também dizem que são profetas. Exato. O que é um profeta? Um profeta é Nabi, o porta-voz de Deus. Por isso que em Mateus capítulo 4, versículo 4 e Lucas 4, 4, Amós 3, versículo 7, diz: a palavra de Deus vem ao profeta e o profeta apresenta a palavra para o povo. Exato. Compreende? Então, se esses senhores são profetas, qual a mensagem que Deus lhe deu para ele trazer para o povo hoje? Vem que hoje, nessa situação que nos encontramos da pandemia Covid-19, Cacu Filipe já tinha avisado isso em 20 de outubro de 2002. Certamente, eu posso ler aqui. Está no livro do profeta Cacu Filipe, Cacu capítulo 3, versículo 25. O Cacó Filipe já tinha avisado acerca, portanto, desta pandemia? Certamente, se você me permitir, eu posso ler isso para que você possa compreender o que o profeta Cacu Filipe, portanto, disse em 20 de outubro de 2002. Exato. Está a ver? Então, em Cacu capítulo 3, como eu disse, no versículo 25. Vamos a isso. Atenção. Então, a humanidade precisa saber que Deus não conduz o povo senão por
um profeta mensageiro vivo. Ok. E hoje é o profeta Cacu Filipe. Cacu Filipe disse assim, em 20 de outubro de 2002, num domingo. Ok. Disse assim, Mas mas tá bom. por... Peço só para ver a data também. Dê-me lá para gerar, Ok, faz favor. está aqui. Peço para ver a data. Pode ver a data por cima. Temos aqui a data. Sim. Pregada domingo, 20 de outubro de 2000. Não, esta aqui. Sim, sim, é mesmo. 20 de outubro de 2020. Veja bem. 2002. 2002. É. Agora Ok. vou ler. Ok, vamos a isso. Mas por causa do pecado e por causa das igrejas, saibam que o mundo irá de sofrimento para sofrimento. E acontecerá que, ao saudar, um homem não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo, pelo medo de ser contaminado pela doença. Exato. Pessoas andarão sem se tocarem, as escolas fecharão, e vocês escutarão pessoas dizendo: e eu estou com medo de tomar o metro, e eu estou com medo de pegar o ônibus, e eu tenho medo de ser contaminado. Vocês veem? Cacu Filipe disse há 18 ou 19 anos atrás. E Ok. por causa do pecado e por causa das igrejas, o mundo estaria na situação em que nos encontramos hoje. Portanto, as pessoas não se perguntam agora qual é a solução. Será que o governo pode parar as mulheres de usarem calças? E vocês sabiam que pelo fato das mulheres usarem calça, são responsáveis pelo nascimento dos homossexuais na Terra? Não. Você vê? Então, isto é o que a humanidade... Espera, as mulheres são responsáveis pela existência da homossexualidade Certamente, por usarem calças. certamente. Mas se existem calças femininas e calças masculinas. Mas a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, está escrito: não haverá veste do homem na mulher. Me ajudem aí no E Facebook, não tá bem? haverá veste da mulher no homem. Será que é normal um homem usar vestido? E por que a mulher usará a calça do homem? Quero lhe dizer que após a guerra, em 1990, lá na década 90, eu nunca tinha visto uma mulher usando calça. Mas agora dizem que é modernismo, é invenção, é revolução, sei lá. Mas E o mundo vai evoluindo constantemente. Mas o mundo está evoluindo no lado de quem? De Deus ou dos homens? A palavra de Deus permanece intacta, ainda que o mundo evolua. Se Deus diz que uma mulher não pode pintar as unhas, não pode pôr cabelo falso, não pode usar as calças, é pecado. É porque é pecado. Apesar da evolução, isso não alterará a palavra de Deus. Nas igrejas as mulheres não estão a pregar? Estão. A Bíblia diz que a mulher pode pregar? A Bíblia diz que a mulher não pode pregar porque é um mandamento do Senhor. 1 de Coríntios. Não pode pregar mulher. Sim, não A pode mulher pregar. não pode pôr calça. Não, A mulher não pode pintar as unhas. não pode, A é mulher pecado. não pode pôr aqui as extensões. Sim, é pecado. É pecado. É pecado. E em 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 33 a 38, e 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 15, diz que a mulher não tem direito de pregar ou dirigir uma igreja. Portanto, hoje, você vê, as mulheres pregam, as mulheres dirigem as igrejas. É porque essas igrejas são do diabo Satanás. Todas as igrejas do mundo inteiro são do diabo Satanás. Deus não envia igreja. Deus envia um profeta e na Bíblia tem nome de profeta. E hoje, no nosso tempo, Cacu Filipe é o único profeta com uma mensagem para a salvação da humanidade nesta geração em que nós estamos a viver. Apóstolo, um minuto só. Sim. Atenção. Eu peço que vocês me ajudem aí em casa, tá bem? As pessoas estão mais abalizadas, portanto, na matéria. Vocês podem entrar, portanto, no nosso Facebook. Deixem ficar, portanto, a vossa contribuição com relação ao nosso tema central de hoje. O apóstolo da UZ. Duase. Duaz. Sim, sim. Diz que o Cacu Filipe é o único profeta verdadeiro. Ainda diz aqui que as mulheres são responsáveis pela existência da homossexualidade por elas vestirem calças. O apóstolo da UZ ainda diz aqui que as mulheres que põem calças, que pregam nesse caso, pertencem às igrejas de Satanás. Mas por que me diz que o Cacu Filipe é o único profeta verdadeiro?
Mas isso é muito simples. No tempo de Jesus Cristo Será havia... que a nível nacional, todo Moçambique, todo Moçambique, todos esses profetas são falsos? O único profeta verdadeiro é o Cacó Filipe. Primeiramente, gostaria de lhe dizer que em Mateus capítulo 24, Faz favor, dá lá muito versículo 24, e Atos capítulo 16, versículo 16, olha, as pessoas não sabem que o Espírito Santo, chamado de Espírito Santo nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, brananistas, não é o verdadeiro Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 16, versículo 16, existia uma menina que poderia profetizar, poderia dar visões assim por diante. E as pessoas pensavam que aquilo era de Deus. Muitas pessoas que ele tinha reunido, muitas pessoas que ele tinha enganado. Mas quando o apóstolo Paulo vão para lá, encontra aquela menina ali libertando, porque aquele não era Espírito de Deus. Hoje, esse Espírito Santo que trabalha com Nori Kutani, Joel William, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, não é verdadeiro Espírito Santo. É o espírito do diabo Satanás para enganar a humanidade. Você vê, eu vi um vídeo do Nori Kutani a dizer Satanás, a dizer anjo bate na barriga, anjo dá rasteira, anjo dá um soco. É o diabo Satanás. Por quê? Em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 14, está escrito que o mesmo Satanás se transfigura em anjo da luz. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12, diz que quando as pessoas não têm amor pela verdade, então Deus lhes manda o espírito do erro para que acreditem na mentira. Hoje a humanidade vão nessas igrejas acreditando a mentira. Eles esqueceram que a Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, versículo 24, que os falsos profetas viriam com grandes sinais, prodígios e maravilha, se possível até pode enganar o escolhido. E é o que está acontecendo hoje nas igrejas. E em troca de toda aquela manipulação, em troca de tudo aquilo que está acontecendo, as pessoas pagam dinheiro. Esse líder religioso escreve livros e as pessoas devem comprar o livro. Inclusive dizem que se você compra o livro, leva para o seu bairro, então todos o diabo naquele bairro saberá que você tem luz. Isso não é verdade. Então Deus conduz o povo por meio de um profeta. Quando Deus vem, que a humanidade já não tem a verdade, ele envia um profeta mensageiro para conduzir este povo. E em Mateus 23, versículo 34 e Lucas 11, 49, Jesus Cristo prometeu enviar profetas. E para a nossa geração, Cacó Filipe é o único e verdadeiro profeta com uma mensagem para a salvação da humanidade, em cumprimento de Mateus 25, 6 e Apocalipse 12, 14. Todos esses profetas são falsos. Todos os profetas do mundo inteiro são charlatões, são enganadores. O profeta, quem é aquele profeta lá da Matola? O profeta Honório. O profeta Honório Kutani é a encarnação do diabo Satanás. O Joe Williams é a encarnação do diabo Satanás. Todos esses profetas que vão pelo mundo. O profeta Matanat conhece? Todos esses profetas são falsos. Estão em cumprimento de Mateus 24, versículo 24. Para seduzir a humanidade e roubar o dinheiro do povo. Olha, as igrejas devem fechar para sempre. O povo está cansado de ser roubado dinheiro em nome de Jesus. E as pessoas pensam que só porque pregam a Bíblia, falam o nome de Jesus Cristo, então são servos de Deus. Mentira. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus Cristo disse: não são todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do meu Pai, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. E ele disse: naquele dia muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos. Senhor, em teu nome escuramos. Senhor, em teu nome libertamos. Mas Jesus disse que eu lhes responderei: afastai-me de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Tudo que eles fizeram, tudo que eles fazem hoje, fazem no nome de Jesus Cristo, mas é para o diabo Satanás que eles fazem. Você abre a Bíblia, você não vai encontrar nenhum nome dessas igrejas. E você não vai encontrar onde Deus guiou o povo por meio de uma igreja. Deus sempre guiou o povo por meio de um profeta. Noé era um profeta, Jeremias era um profeta, Isaías era um profeta, Moisés era um profeta, Paulo era um profeta. Cacó Filipe hoje é o profeta de todo o mundo para esta geração. Um africano, Costa Marfinense, que recebeu a chamada de comissão. É o único profeta. O único verdadeiro. Mas no tempo de Jeremias tinha quantos profetas verdadeiros? No tempo de Jesus tinha quantos Jesus verdadeiros? Mas tá bom, eu pergunto assim, apóstolo do Asa, isso?
Epá, o que é que te faz crer tanto assim, até chegar ao ponto de dizer, o que é que te faz crer a ti, tanto no profeta Cacó Filipe, que te faz dizer o diferente, né, dos outros que até acreditam nos honórios, entre outros profetas que temos aqui tanto em Moçambique? Ok. Primeiramente, quero lhe dizer que a salvação é pela predestinação. Ok? A predestinação é bíblico. Atos capítulo 13, versículo 48 diz isso. Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30 também diz isso. Efésios capítulo 1, versículo 4 também diz isso. Então, a salvação é pela predestinação. O que me faz crer realmente que Cacó Filipe é um profeta é porque Cacó Filipe tem chamamento e comissão como Moisés foi chamado na sarça ardente, como Paulo foi chamado a caminho para Damasco em Atos capítulo 9. Cacó Filipe tem uma mensagem, como Jeremias tem uma mensagem, Isaías tem uma mensagem, Moisés tem uma mensagem, você vê? Então, ele tem uma mensagem para esta geração em que nós estamos a viver e que é a única verdade de salvação para a humanidade e que as pessoas precisam ler o livro do profeta Cacó Filipe, baixar simplesmente no Play Store, escrevendo Cacó com K-A-C-O-U, baixar o aplicativo, clicar a quarta bandeira de Portugal, ler o livro do profeta Cacó para entender. A única verdade hoje está com Cacó Filipe nesta geração. Muito bem, vamos ao intervalo, nós voltamos daqui a alguns instantes para dar continuidade à nossa conversa cá com o apóstolo Duaz, portanto na edição de quinta-feira, penúltima edição, na verdade, portanto, por melhor do entretenimento. Até já, Moçambique. Muito bom, estamos de volta e depois deste curtíssimo intervalo quero deixar agradecer pelo carinho da vossa audiência, a todos vocês que exatamente estão bem conectados a nós. Hoje, tanto a falarmos do encerramento dos cultos religiosos, não é? Portanto, cultos presenciais nas igrejas. Apóstolo, portanto, mais uma vez, estou a ver várias questões aqui, portanto, das mulheres também, a dizerem que, olha, a persistirem na questão de, olha, a questão da homossexualidade em algum momento surge porque as mulheres hoje vestem tanto as calças e tal, não é? Continuam, portanto, a persistir nessa questão. E outra questão, tanto que estão a persistir, é a questão... Está-me a dar coisa. É a questão de dizer que, olha, o Cacó Filipe é o único. É o único. E isto é de acordo... vários líderes religiosos, deixe-me dizer, que estão mesmo descontentes, não é? Que tinham que se aliviar, portanto, as igrejas, não é? Tinham que voltar-se a abrir, portanto, há esperança em algum momento, na verdade, pelos números que nós estamos a ter aqui
sobre a Covid-19, que vão descendo, tanto o número dos infectados. Há uma luz em algum momento por parte de alguns líderes religiosos que, olha, tudo volta à normalidade e as igrejas voltem tanto à funcionalidade, não é? Tanto a pregar a palavra. E o apóstolo aqui do Aço diz-me que isto tinha que manter. Certamente. Tinha que manter porque é conforme eu disse, que essas igrejas não têm direito de existir. Okay. Agora, em relação a essa questão de que as mulheres persistem, a questão de que nascer homossexualidade é devido às mulheres usarem calça, essa é a pura verdade. Olha, é bíblico. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, diz que não haverá veste do homem na mulher, nem veste da mulher no homem. Eu perguntei-te, é normal que uma mulher um homem use sutiã? Ou um homem use o vestido da mulher? Mas tá bom, mas as calças produzidas, existem calças de mulheres e calças de homens, não é? Há uma diferença em algum momento e é notável. Certamente, mas isso é invenção do diabo Satanás. Nunca existia calças para mulheres. Mas o diabo Satanás inventou isto. A mulher não deve traçar mechas. Não deve colocar mechas, isso é pecado. E olha só, sabes, quando a mulher coloca mecha, pinta as unhas, essa é uma maneira de reivindicar a Deus que deverias me criar desta maneira. Isto é um pecado. Compreende? Então, as pessoas precisam saber que o nosso desejo não é necessariamente o desejo de Deus. Deus rege o povo por meio da palavra que Ele dá a um profeta mensageiro. Por isso, quando hoje os líderes religiosos dizem pregamos a palavra, eu pergunto a eles que palavra que eles pregam. Por quê? Salmos 119, versículo 89 e Apocalipse 14, 6 a 10, diz que a palavra de Deus já está firmada nos céus e ela desce na terra através de um profeta mensageiro vivo. O que Jeremias pregou foi a palavra que Deus falou através de Jeremias. O que Moisés pregou foi a palavra que Deus falou através de Moisés. O que Paulo pregou foi a palavra que Deus falou através de Paulo. E você sabe que no dia de julgamento do trono branco, de acordo com Apocalipse 20, 11 e 15, todos que viveram no tempo de Paulo serão julgados pela mensagem de Paulo. E nós que vivemos hoje seremos julgados pela mensagem que Cacu Felipe prega para a salvação da humanidade hoje. Todo profeta, mensageiro, o povo daquela geração serão julgados pela mensagem deste profeta. Agora, hoje, o que fazem nas igrejas é pregar história para o povo. Moisés disse, Jeremias disse, Isaías disse, Abacuque disse. Esses não são vossos, são profetas que Deus enviou no passado. Nós podemos ler a Bíblia Sagrada, mas a salvação é através da mensagem do profeta mensageiro do vosso tempo. Agora, eu disse aqui que Deus coloca a sua lei, mas o homem, ele pode ir além da lei estabelecida por Deus, mas isso será um pecado. Ok. Compreende? Hoje você vê, a esposa do Noro Kutani prega. Mas a Bíblia com o Noro Kutani segura e diz que a mulher dele deve pregar? Não. Mas existe uma parte da Bíblia que diz mesmo que a mulher não deve pregar? Claramente, é a pena que estamos a falar aqui sem a Bíblia. Em 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 33 a 38, e 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 15, diz que a mulher não tem direito de pregar na igreja porque é o mandamento do Senhor. Diz para mim, contra a lei há uma opinião? Não. Exatamente, da mesma maneira. Quando Deus diz que algo é pecado, que algo é a lei, tem que ser cumprida. Essas igrejas não têm direito de existir. As igrejas católicas, protestantes, evangélicos, bremistas, atenção, são empresas, caricaturas satânicas, trabalhando para a perdição das almas. Mas pela história que nós sabemos, por exemplo, a Igreja Católica é uma das primeiras, ou é a primeira igreja a existir tanto no mundo. As pessoas dizem isso, que é a primeira igreja a existir, mas não é. Deixa de dizer algo. Isso, a humanidade precisa conhecer a verdade. Deus tem um profeta hoje para dizer a verdade. Quando você toma Mateus capítulo 16, versículo 16 a 19, você vê lá Jesus dizendo a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não disse que é católica, Testemunha de Jeová, Adventista, Ministério de Nações para Cristo, Assembleia de Deus Africana.
Zaoga, Assembleia, 12 apóstolos. Não, 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 não. Disse: estabelecerei a minha igreja sobre pedra. O Pedro, um homem. Você vê? A igreja do Senhor Jesus Cristo é baseada na pedra da revelação profética, por meio de um profeta mensageiro vivo. No tempo de Noé não havia igreja. A igreja era todos aqueles escolhidos que andavam por meio de Noé. No tempo de Jeremias, a igreja era todos aqueles que acreditavam na mensagem que Jeremias pregava. A igreja no tempo de Moisés eram todos aqueles que reuniam em volta da mensagem de Moisés. Hoje a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo é aquela que reconhece, que acredita, que segue o que Cacu Felipe prega hoje para a humanidade. Você vê? Você sabia, o povo sabia que aproximar a sua mulher mais de 3 vezes na semana é pecado? Tipo, era ir à cama com sua mulher 3 vezes por semana? É pecado? Claramente, sabias que aproximar a sua mulher por detrás, como cães fazem, é um pecado? Aproximar a sua mulher na noite do sábado para adorar Deus no domingo é pecado. Mas esses líderes religiosos fazem isso. Mas tá bom, é assim. Tipo, eu e minha mulher não podemos manter relações sexuais 3 vezes por semana. Aliás, por dia, sim, por semana. É 3 vezes, é somente 3 vezes para baixo. Mais que 3 vezes? 3 vezes significa que você tem espírito de sexo. Caso a tua mulher viajar, você vai procurar na rua. É a pura verdade. A humanidade precisa da luz e a luz já está na terra. Desculpa, ok. Mas, apóstolo Duaz. Certo. Eu volto a persistir nisso porque é algo que se calhar está a tocar muita gente, ok? Assim, manter relações sexuais com sua mulher 4 vezes numa semana, isso já é pecado.